Amém? Se você tem uma Bíblia, abra no Novo Testamento, no capítulo 8, do versículo 13 do Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo 13. Diz assim, acho que já está ali, né? Já é mais fácil, né? Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Amém? Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Vamos ler só esse versículo mesmo. Eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre fé e sobre intercessão. Eu já falei para vocês que no mundo espiritual não existe uma batalha mais acirrada do que a batalha da intercessão. É quando você resolve interceder por alguém com a sua fé diante de Deus. É quando você decide não desistir de uma pessoa e você então está determinado a orar por ela. E geralmente quando você toma essa decisão, você toma porque você percebeu que se esgotaram todos os outros recursos. É quando você percebe que você não tem uma outra maneira de poder acreditar que alguma coisa pode acontecer na vida de uma pessoa querida ou na vida de uma pessoa amada, se não for através de uma manifestação sobrenatural de Deus. E quando a gente fala sobre manifestação sobrenatural de Deus, nós falamos sobre milagres. E milagre é uma das propostas que estão na Bíblia. É uma proposta de Deus. Milagre é uma coisa que Deus pode fazer na vida da gente, ou que pode fazer para nos beneficiar. E a maneira que você tem então de provocar um milagre, ou de buscar esse milagre, ou requerer esse milagre, é sempre através da fé. Não tem uma outra forma de você fazer isso. Você não consegue comprar com a moeda corrente, você não consegue fazer outra coisa, se não for somente confiar, e fundamentado nessa fé e nessa confiança, você vai em busca daquilo que você entende que você não pode fazer, mas que no seu entendimento Deus pode fazer. Mas o que é milagre então? Milagre é exatamente aquilo que não tem muita explicação. É aquilo que acontece que de repente desafia a lógica das coisas. É aquilo que acontece que de repente desafia a própria física ou desafia toda e qualquer situação de impossibilidade humana. E o milagre ele vem exatamente para poder nos confrontar e mostrar para nós que essa é uma característica de Deus, uma das prerrogativas que Ele tem, de fazer coisas além da sua força, além da sua possibilidade, de fazer coisas muito além dos seus limites, porque todos nós que estamos aqui, nós somos seres humanos e nós temos um limite, e às vezes nós costumamos esbarrar nos nossos limites diante de determinadas questões, diante de determinadas situações, e quando nós chegamos no limite, é muito comum nós tentarmos recuar e tentarmos reconhecer a nossa impossibilidade, ou quem sabe até mesmo reconhecer a derrota, porque nós sabemos quando estamos no limite. Quando você chega aonde você realmente podia chegar, e você chega exatamente ali, você percebe que em você não tem mais como prosseguir, como conseguir ou como realizar determinada coisa, porque está além dos limites que você tem. São dessas horas que a gente precisa de milagre. É nesse momento em que o milagre pode acontecer na vida da gente, porque como falou Jesus, de uma certa ocasião ele diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, diz a palavra de Deus. E quando ele falou isso, ele quer dizer exatamente que Deus está na nossa vida para agir exatamente nos nossos impossíveis, para agir exatamente nas situações que nós olhamos impossibilidades. E não são poucas as vezes que nós estamos diante de impossibilidades.
Não são poucas as vezes que nós estamos confrontados pelas impossibilidades da vida. Às vezes é uma situação, é um problema, é uma doença, é um embaraço que estamos vivendo, um atrapalho, uma dificuldade que você chega e percebe que chegou somente aonde podia chegar e você percebe que não tem mais para onde ir. E essas sensações que você tem de que você não pode, de que não tem mais jeito, que você não tem a solução das mãos, que você não sabe o que fazer, são características reais das impossibilidades nossas e desse sentimento de impossibilidade que de repente você pode sentir diante de uma situação. Mas o que eu quero dizer para você é que o milagre de Deus está aí exatamente para isso. Para ir além das suas impossibilidades. Para ir além daquilo que você consegue ou daquilo que você admite que consegue. É quando você não tem mais o que fazer, se esgotam os seus recursos, se esgotam a sua capacidade de fazer ou de realizar, e você percebe essa sua impotência, o que você faz? Você apela para aquele que você acredita que pode todas as coisas. Você apela para aquele que você acredita que tem a solução que você não tem. Quando você faz isso, você apela para Deus, você está dizendo: Deus, eu conto com os teus milagres. Diga glória a Deus. E Deus vem e começa a agir através da tua fé. É a tua fé que vai acionar isso. É a tua fé que vai acionar exatamente essa ação de Deus. A fé é como a mão do Espírito, que você vai e toma posse daquilo que você realmente acredita. E acredita que vai acontecer, por quê? Porque a tua fé te impulsiona a acreditar, a ter segurança, ainda que você não esteja vendo nenhuma possibilidade, ainda que você não esteja vendo nenhuma probabilidade. A única coisa que te move é a fé em Deus, o acreditar que Ele pode, que Ele tem como fazer, e isso alimenta o teu coração, não somente de esperança, mas alimenta de certeza de que existe um Deus que você confia, que vem e age em favor da sua vida. Isso é fé, isso é a busca de um milagre. E foi isso que aconteceu nessa passagem que eu quero comentar com vocês, que fala de um milagre de intercessão. Jesus, ele foi na cidade de Cafarnaum. Aliás, ele vivia em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde ele morava. Uma cidade que existe até hoje, que fica na beira do lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, como as pessoas conhecem, que na verdade é um lago. A cidade fica ali. E Jesus nasceu em Belém de Judá, mas ele se criou em Nazaré. E quando ele fez 30 anos, ele decidiu morar em Cafarnaum. Por que ele morava em Cafarnaum? Porque ele tinha amigos lá. Lá era o lugar da morada dele. Lá morava o apóstolo São Pedro, morava a maioria dos discípulos que ele convocou para acompanhá-lo, moravam ali. E ele sempre voltava para ali. Nós não sabemos se ele tinha uma casa lá, mas tinha as casas que ele ficava. Ele tinha amigos tão chegados que esses amigos não só davam comida para ele, mas como davam também estadia. E eram duas casas. Quando ele estava na Galileia, ele estava na casa do Pedro. A família do Pedro era muito apegada a Jesus. Quando ele chegava na casa do Pedro, diz a palavra que a sogra do Pedro saía para fazer comida para ele. Tem aquele texto da palavra de Deus que ela estava com febre, diz a Bíblia. Estava com uma febre muito forte. Jesus não teve nenhum receio de se aproximar dela com medo de pegar Covid, né? Ela estava com uma febre muito forte. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou lá, ela preparou uma comida para Jesus, diz a Bíblia. Quando Jesus preparou ela preparou comida para Jesus, que Jesus percebeu que ela estava com febre, diz a palavra de Deus que Jesus foi lá e curou ela, repreendeu a febre dela, ela ficou curada. Era a casa que ele gostava de ficar quando ele estava na Galileia. Mas ele não ficava só na Galileia, ele ficava em trânsito entre a Galileia e a Judéia.
E da Galiléia para a Judéia são mais ou menos 200 quilômetros. E ele vivia indo e voltando. Uma hora ele estava na Judéia, outra hora ele estava na Galiléia. Ele andava a pé esse trecho constantemente, andando a pé 200 quilômetros. Uma hora ele saía da Galiléia, ia para a Judéia, você lê na Bíblia, outra hora ele estava na Galiléia. Veja no Novo Testamento, ou ele estava na Judéia ou na Galiléia. Esses lugares eram 200 quilômetros de distância, mais ou menos. E quando ele estava na Galiléia, ele estava na casa do Pedro. Mas quando ele estava na Judéia, ele estava na casa do Lázaro, que morava na Judéia, numa cidade periférica, uma aldeia chamada Betânia, que ficava mais ou menos a 6 quilômetros de Jerusalém, que era a capital de toda aquela região ali. Ele vivia assim. A casa que ele pousava era na casa do Lázaro, quando estava na Judéia. As pessoas também tratavam muito bem ele lá. Inclusive faziam comida especial para ele, pelo que a gente vê no Novo Testamento. Mas nesse dia ele estava em Cafarnaum, na Galiléia. E quando Jesus chegou lá, algumas pessoas vieram: Senhor, tem um centurião que quer falar contigo. Quem era um centurião? Centurião era um oficial do exército romano, que era comandante de 100 soldados, de uma centúria, por isso que o nome era centurião. Ele tinha a responsabilidade e o comando de 100 soldados. E geralmente esses comandantes que tinham autoridade sobre 100 soldados, que eram chamados de centurião, eles eram muito respeitados. Eles eram respeitados e ao mesmo tempo temidos. Por quê? Porque eles eram um comandante do exército mais poderoso que existia na época, no caso o exército romano, que havia dominado aquela região toda da Palestina, que havia dominado uma certa parte do mundo e que tinha um poder incomparável. Os soldados romanos, todo mundo sabia na época que eles eram imbatíveis. Eram homens muito treinados, então eles costumavam impor muito respeito. Só que judeu não suportava romano. Eles nem mantinham relacionamentos. Os judeus achavam que os romanos eram completamente impuros. E por serem impuros, jamais um judeu ia na casa de um romano e jamais um romano ia na casa de um judeu. Os fariseus, que era a religião predominante da época, eles reprovavam de uma forma veemente, de uma forma profunda, o fato de haver relacionamento entre judeus e romanos. Era um problema político, como eu já falei para vocês aqui. Os judeus não gostavam dos romanos porque os romanos eram invasor político daquele lugar. Eles haviam dominado toda aquela região e gozavam da antipatia do pessoal que foi dominado, no caso os judeus. Aí se estabeleceu na religião exatamente uma ojeriza, uma resistência, falado nas sinagogas, dizendo que era impuro entrar na casa de um romano, e havia toda essa dificuldade. Mas esse romano centurião, ele gozava de um certo prestígio com os judeus, porque ele tinha ajudado a fazer uma sinagoga, ele tinha simpatia pelos judeus, e alguém foi lá e falaram para Jesus: olha, Senhor, tem um oficial romano aqui, um centurião, que tem nos ajudou a construir uma sinagoga. Ele é gente boa, ele não parece hostil a nós, nem parece adversário, nem inimigo, e ele quer falar com o Senhor. Ele está querendo que o Senhor realmente venha ajudá-lo. E ele se predispôs a falar com esse romano, Jesus. E quando ele foi falar com Jesus, ele disse: Senhor, eu queria que o Senhor curasse o meu servo. Olha como ele era gente boa. Ele estava preocupado com o escravo dele, com o servo que ele tinha, que estava doente. E ele chegou e disse: eu gostaria muito que o Senhor curasse o meu servo, a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que tem me servido. Ele está doente, é um jovem, está muito doente. Eu gostaria muito que o Senhor o curasse. Jesus, para poder quebrar o protocolo e para poder quebrar essa diferença de que um não vai na casa do outro, e o romano sabia disso, da hostilidade que havia exatamente por conta desse problema entre eles, Jesus disse:
eu vou até a tua casa, Jesus falou para ele. Eu vou descer até a sua casa, eu vou lá curar o teu servo. Quando Jesus falou isso, ele tomou o maior susto. Ele tomou o maior susto porque ele sabia do protocolo, ele sabia que isso ia gerar muito disse-me-disse, ele sabia que isso ia gerar muita fofoca, e que Jesus poderia ser hostilizado pelo fato de ir na casa dele. Tudo isso ele já sabia. Ele pegou para Deus e disse: não, Senhor, eu não quero que o Senhor vá na minha casa, não, porque eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou um camarada que mereça isso. Ele falou para Jesus. Eu sei realmente como é a situação. Eu sei que eu sou considerado impuro perante a observação da religião e daqueles que praticam a religião judaica. E eu sei disso e reconheço isso, e quero dizer ao Senhor que eu não me acho digno de que o Senhor vá até a minha casa. Eu não mereço isso, nem sou digno. Porém, eu sei de uma coisa, ele falou para Jesus. Eu sou um camarada que fui criado dentro do militarismo e sou um militar, ele disse assim. E eu conheço os princípios de autoridade, ele falou. Eu sei quando uma pessoa tem autoridade. E a pessoa que tem autoridade, ele simplesmente manda a coisa acontecer. Ele dá ordem e as coisas realmente se resolvem. Por quê? Por causa da autoridade que está sobre ele. Porque sendo eu oficial do exército romano, eu posso então chegar com os meus soldados e digo a eles: façam isso, e eles fazem. Eu digo: façam desse jeito, e eles vão fazer, porque eu sei que eu tenho autoridade sobre eles, e aquilo que eu mando eles fazerem, eles simplesmente obedecem por causa da autoridade que eu tenho, pelo fato de ser oficial romano. E por conhecer esse princípio de autoridade, eu sei que o Senhor tem a autoridade. E tanto sei, que eu sei que o Senhor pode resolver esse problema somente com uma ordem. O Senhor dá uma ordem e a coisa vai se resolver, porque eu entendo que o Senhor tem a autoridade, com certeza, sobre os problemas, sobre as doenças, sobre os sofrimentos, sobre as dificuldades, sobre as situações que nós não podemos resolver. Eu sei que o Senhor tem autoridade, ele falou para Jesus. Ele queria dizer isso, que ele reconhecia a autoridade de Jesus sobre o problema da vida do servo dele. Ele reconhecia a autoridade de Jesus sobre qualquer tipo de problema ou dificuldade. Quando ele falou isso para Jesus, Jesus se admirou. Olhou para ele e disse: olha, você tem uma fé muito grande, falou Jesus. Por que Jesus falou assim? Você tem uma fé muito grande. Porque Jesus estava acostumado em ver as pessoas fazer um monte de exigência. Não, tem que ir na minha casa. Se o senhor não for lá, não vai acontecer. As pessoas sempre estavam pedindo isso, mas aquele homem era diferente. Tomou uma posição de crer, de acreditar, de reconhecer a autoridade de Jesus. E Jesus disse: eu estou admirado com a sua fé. E ele chamou o judeu e disse: olha, se preparem, porque na verdade no último dia, muita gente que não é judeu, que vem do Ocidente, do Oriente, vão tomar posições muito mais elevadas do que muitos que são daqui, Jesus falou. Falando sobre o último dia, no dia em que o Senhor reunir todo mundo, tem muita gente que não é judeu, mas que diante de Deus tem muito respeito, muita admiração por aquilo que viveram e pela fé que tiveram. E Jesus olhou para ele e disse essas palavras que eu li para vocês quando nós começamos aqui a nossa pregação, onde Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora que Jesus disse isso, vai, porque agora é a tua fé que está funcionando. E na mesma hora que Jesus falou isso, a Bíblia diz aqui que o servo ficou curado lá na casa dele. Diga glória a Deus. Mas o que é que a gente aprende com isso? Muita coisa. Você que está aqui, orando por alguém, pedindo por alguém, a fé que Deus vai olhar para poder confirmar o milagre, uma resposta, é a sua fé. Você que pede.
Por isso que eu digo que é um desafio quando você decide interceder, quando você decide orar por alguém e pedir que o milagre venha acontecer na vida de uma pessoa por quem você está intercedendo, exatamente porque às vezes as pessoas nem sabem do que está acontecendo. Às vezes nem sabe que você está orando. E Deus então, para poder operar na vida dessa pessoa, só mesmo usando a sua fé, porque a sua fé vai quebrar uma série de protocolos e regras estabelecidas por Deus, que vão ser quebradas exatamente para poder atender o seu pedido, para poder atender a sua fé. Uma das coisas que Deus respeita muito é a vontade de cada um, que a vontade de cada um para Deus é soberana. E de repente a pessoa por quem você está orando, ele nem está interessado em obter algum tipo de libertação dentro da situação em que ele se encontra. Mas Deus vai olhar pela tua fé, vai olhar através da confiança que você está tendo e para agradar você, para atender você que tem chorado, você que tem pedido, você que tem intercedido, você que tem orado por uma determinada pessoa, para agradar você, Deus vai operar na vida daquela pessoa. É assim que Deus opera. E logo então nós entendemos que é um desafio a intercessão. Por que que é um desafio? Porque você vai orar por alguém que nem sempre crê em Deus, nem sempre está interessado em alguma coisa, e você entra na vida dessa pessoa com a sua fé para poder fazer uma diferença através da intercessão que você está fazendo. Deus tem que quebrar todo tipo de resistência, e ainda por cima tem a pessoa que está totalmente vulnerável espiritualmente, e a consequência disso é que o inimigo vai trabalhar exatamente para não deixar com que se concretize aquilo que você está pedindo. Você vai encontrar resistência, você pode ser confrontado ou afrontado pela própria pessoa por quem você está orando. Vai chegar um momento que você pode dizer: eu vou desistir, eu estou orando por você, e você nem reconhece isso. Ele pode não reconhecer. Só que a ação de Deus independe do que ele está pensando ou do que ele quer. É você e Deus, e o poder que existe na fé para acionar o milagre de Deus em favor daquilo que nós estamos querendo e que nós estamos buscando. E para que isso aconteça, é necessário que haja intercessão. Que você não desista nunca, que você ore, que você peça a Deus, que você comece a interceder e a clamar ao Deus Todo-Poderoso e a tomar atitudes certas dentro dessa questão relacionada com a intercessão, porque você vai ver que a fé que você está tendo, Deus vai quebrar todas as resistências. Por quê? Por causa da sua fé, da sua confiança, da sua busca e do seu acreditar. Deus vai operar esse milagre. Um testemunho pessoal. Quando eu me converti, eu comecei a orar a Deus por minha mãe, já falecida. Por quê? Porque desde que eu me entendia por gente, minha mãe era envolvida com o ocultismo. Ela era envolvida com feitiçaria. Para vocês terem uma ideia, dia de sexta-feira eu acordava em casa, a minha casa estava cheia de gente que vinham até ela para ela fazer os trabalhos que ela fazia. Esses dias era um dia que eu ficava na rua, fora, porque era muito difícil. Ela acordava de manhã muito cedo, ela ia para o batente da porta da cozinha, batia com as mãos forte, com uma violência, na calçadinha que havia na entrada da porta, e ali ela invocava as entidades dela. Quando ela invocava, que ela levantava dali, o olhar dela já não era mais o mesmo, a feição dela já não era mais a mesma, e a gente percebia que ela não estava nela, e ela sentava numa mesa, e lá nessa mesa ela ficava atendendo as pessoas. Ela jogava várias coisas, mas a especialidade dela era jogar com as cartas. E as pessoas iam lá, e ela com aquela entidade ficava vendo a vida, a sorte das pessoas,
E a vida toda dela foi vivida com aquilo. Mas tinha uma coisa que eu observava: ela não era feliz. Tudo dava errado. Se ela fazia alguma coisa de bem para as pessoas, com aquele trabalho que ela tinha, eu não sei se dava certo, porque não era só coisa boa que ela fazia, mas eu percebia que com ela não funcionava nada. A nossa vida era um fracasso, morava só eu e ela, mas a nossa vida era um fracasso por conta de uma série de coisas. Eu me lembro que o meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade, em um acidente. Ele era militar e houve um acidente no quartel, ele acabou falecendo. Eu me lembro que nesse tempo todo que eu me entendia desde pequeno, minha mãe tentava recomeçar a vida dela, ela nunca conseguia recomeçar. Se relacionou com várias pessoas, mas sempre tudo terminava do mesmo jeito, e sempre ela dizia a mesma coisa: que as entidades dela não queriam que ela se relacionasse com ninguém. As coisas começavam bem e terminavam muito mal. Eu fui acompanhando tudo aquilo e vendo aquela situação de dores. Tinha época em que ela ficava doente do nada. Ela passava 7 dias doente, deitada numa cama com um pano enrolado na cabeça. E quando eu chegava perto dela para perguntar o que acontecia, ela dizia uma coisa para mim: eu vou ficar 7 dias assim porque eu estou com a mãe do corpo. Ela falava assim. Depois de 7 dias, ela levantava da cama como se não tivesse acontecido nada. E tudo aquilo para mim era muito estranho. E parece que Deus tinha um plano comigo, eu acho, com certeza. Porque ela sempre dizia para mim, depois que eu me converti, que eu atrapalhava os trabalhos. Ela dizia para mim. E quando eu me converti, eu comecei a interceder por ela. Porque eu falava para Deus: Deus, não adianta conhecer Jesus e a minha mãe não o conhece. Mas eu não podia pregar para ela que ela não aceitava. Eu não podia falar de Deus para ela que ela não aceitava. Eu peguei e usei uma outra estratégia. Eu comecei a ser o melhor filho do mundo para poder ganhá-la. Fui ganhando a confiança dela e muitas vezes eu abraçava ela e ficava agarradinho nela, abraçava, cheirava, beijava, mas a minha cabeça estava orando, estava trabalhando. E muitas vezes que eu abraçava ela e começava a orar, e no íntimo ela me empurrava, dizia: tem alguma coisa estranha com você? Ela falava assim. E eu fazia jejum só para poder orar por ela e para poder repreender aquelas coisas dela. Até que um dia ela disse para mim assim: eu quero ir lá na tua igreja. Ela falou para mim: eu vou tal dia. Quando ela disse que ia tal dia, eu fiquei naquela expectativa, porque eu não convidava, que ela não admitia. Ela tinha raiva, ela tinha ódio. Mas com o passar do tempo, ela vendo a mudança da minha vida, foi chamando a atenção dela. Até que um dia eu a levei com muita dificuldade, porque quando foi no dia dela ir, as entidades dela começaram a trabalhar para não deixar ela ir. Foi uma luta, mas eu me preparei desde cedo para ela ficar constrangida pelo fato de já estar arrumado e ela dizer que não ia, mas ela foi. E ela entrou na igreja onde eu me converti a Jesus. Era um culto de dia. Na hora da oração, ela caiu e deu muito trabalho para o pastor Josué Bentes. Mas o pastor foi, orou nela e expulsou aquela entidade dela. Ela voltou outras vezes, teve o mesmo problema, ele expulsou. Ela se libertou, se desfez de tudo que ela tinha em casa, tudo. Se converteu, se batizou e se tornou professora da escola dominical há anos. Quando ela morreu, que ela faleceu em plena atividade da obra de Deus, porque ela era professora da terceira idade. Nem vinha na minha casa, nem me visitava, porque ela era super ocupada e não tinha tempo, porque estava ocupada na obra de Deus. Deus fez uma transformação assim poderosa na vida dela, mas eu orei muitos anos intercedendo para que essa coisa acontecesse. Eu estou falando isso para vocês porque eu acredito muito na oração que a gente faz por outras pessoas.
seja lá qual for a luta, seja lá qual for o problema, seja lá qual for a resistência da pessoa, não importa, o teu Deus é maior e mais forte. Você está entendendo? O seu Deus é maior e mais forte. O teu Deus é maior do que o poder do crack, o teu Deus é maior do que o poder do vício, o teu Deus é maior do que o poder da rebeldia, o teu Deus é maior do que o poder das más companhias, o teu Deus é maior do que as influências ruins, do que os atrapalhos, do que os embaraços, porque senão não seria interessante. Exatamente, nós buscamos porque nós entendemos que esse Deus é um Deus de milagres, é um Deus que tem um poder acima de qualquer força ou de qualquer domínio. Não tem domínio que possa resistir o poder que ele tem. As próprias ações malignas reconhecem isso. Isso já faz você partir na vantagem de orar, de interceder, com a certeza que a pessoa de quem você está buscando uma resposta e milagre é nada mais, nada menos o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a Bíblia chama de Todo-Poderoso. Então, nesta noite, interceda com fé, mas com fé, como foi esse centurião, que foi lá e intercedeu, que reconheceu a autoridade de Jesus sobre uma situação, sobre um problema que era o problema do servo dele. Reconheça a autoridade de Jesus sobre o problema do teu marido. Reconheça a autoridade de Jesus sobre o problema do teu irmão, sobre o problema dos teus filhos, mas com fé, porque o que faz realmente as coisas acontecerem é a fé, é a confiança, é a certeza, é essa segurança de que você não pode, mas que o Deus que você acredita pode. Então, através dessa fé, dessa confiança, é que se configura a ação e o poder de Deus mudando as situações. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você no nome de Jesus.